E aí, pessoal, estamos aí de volta com a nossa revisão de PDS, né, processamento digital de sinais. Vamos resolver mais essa questão, peguei de uma outra prova, tá? Primeiras provas, né, semestrais. E agora a gente vai abordar a convolução contínua, né, e o teorema de convolução, tá? A gente já resolveu uma questão da transformada de Fourier, né, teorema de convolução para as transformadas de Fourier. Lá a gente resolveu uma convolução discreta, tá? Então agora a gente vai resolver uma convolução contínua. Então tá aqui o exercício, dado o circuito abaixo, cuja entrada é o impulso unitário, pede-se a resposta no tempo, Vc de t, para uma entrada em degrau unitário da fonte, V de t, tá? Então inicialmente é o impulso unitário, depois aplica o degrau, né? E ele quer a resposta para Vc de t, atenção, no capacitor usando A, integral de convolução, e B, transformada inversa de Laplace, tá? Então, o que ele quer com esse exercício? O que se pede com esse exercício, né? Ele não, porque na verdade foi eu que pus ele na prova, então eu que quero, né? Então, provar o final é importante, teorema de convolução que tem a ver com essa questão. A gente já mostrou o teorema de convolução para transformar de Fourier e viu lá a multiplicação do domínio da frequência equivale à convolução do domínio do tempo. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que nesse caso contínuo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu preciso da resposta impulsional, né? Para poder fazer integral de convolução, tá? Mas para obter a resposta impulsional desse circuito, o jeito mais fácil, tá? É a gente obter a função de transferência desse circuito e depois converter a função de transferência para a sua resposta impulsional simplesmente aplicando um impulso unitário na entrada, né? Vocês vão ver que a resposta impulsional no domínio do tempo equivale à função de transferência no domínio da frequência, tá? Para resolver esse circuito, o melhor aqui nesse caso é a gente usar custa, né? Circuito transformado, tá? Então aqui a impedância SL, vou colocar um traçado um pouquinho mais grosso, impedância transformada SL, impedância transformada 1 sobre SC, tá? E aplicar a fórmula de divisor de tensão, né? Então, VC, aqui agora tem que voltar para amarelo. VC de S vai ser a tensão B de S vezes a impedância, né, do capacitor 1 sobre SC dividido por todas as impedâncias do circuito, né? Então, SL mais R mais 1 sobre SC. Então, VC de S pelo V de S, que eu passei dividindo, vai ser igual a 1 sobre SC dividido por, coloco o SC como mínimo aqui, e S ao quadrado LC mais SRC mais 1, né? Cortou. Então, VC de S pelo V de S vai ficar 1 sobre S ao quadrado LC mais SRC mais 1. Aí é interessante dividir em cima e embaixo por LC, né? Então, divide aqui por LC
e divide todos os termos aqui por LC, tá? Por LC para ficar 1 no coeficiente do S ao quadrado, tá? LC, LC. Então, isso aqui vai ficar igual, então, portanto, né, VC de S por V de S é igual a 1 sobre LC sobre S ao quadrado mais R sobre LS mais 1 sobre LC. Beleza, pessoal? Isso em número, então a indutância, vou passar para cá, tá? Para cá. Então, isso em número vai ficar de que jeito? A indutância é 1R, resistência 3 ohms, capacitor 0,5 farad, né? Então, VC de S pelo V de S é igual a 1 dividido por LC. L é 1, C é meio, né? Então fica 2, né? 2 dividido por S ao quadrado mais R sobre L. R é 3 ohms, L é 1R, né? Então vai ficar 3S. 3S. Mais 1 sobre LC de novo, que dá 2. Certo, pessoal? Então tem aí a função de transferência, tá? Para a resposta impulsional, então eu tenho que aplicar o impulso unitário na entrada. Então, para o impulso unitário na entrada, V de S vai ser igual a 1, né? Tá? Então, VC de S, vou voltar aqui, VC de S vai ser 1 da fonte, né, cuja entrada é o impulso unitário, passou multiplicando, vezes 2 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2, né? Certinho? E aí basta agora eu expandir isso, né? Colocar os polos aqui, destacar os polos desse cara. Os polos dele vão ser S mais 1 e S mais 2. Depois vocês verifiquem aí, tá? Mas aplicando Bhaskara nesse cara, esse aqui vai ser os polos dessa função de transferência, tá? Então, 1 eu não preciso mais representar aqui, né? Agora é só expandir na forma de frações parciais, para depois ficar fácil da gente converter para o domínio do tempo, né? Então, eu vou ter uma resposta ao impulso, né? Ou seja, obter a minha resposta impulsional, tá? Então, K1 vai ser 2 sobre S mais 2, com S tendendo a menos 1, né? Então, vai ser... Cadê? Tá aqui, né? K1 é menos 1, né? Menos 1 mais 2 mais 1. Então, é 2, né? E o K2 vai ser 2 sobre S mais 1, com S tendendo a menos 2, né? Então, menos 1 aqui embaixo, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. 2 por menos 1 dá menos 2. Então, aqui nesse caso, VC de S, para a entrada impulsional, ficou 2 sobre, ok, né? 2 sobre S mais 1, menos 2 sobre
S mais 2, né? Então, VC de T, que nesse caso é a minha resposta impulsional H de T, que é o modelo do tempo no sistema, né? Vai ser 2E a menos T, convertendo aqui, ó. Eu estou de memória, mas é usando tabela, tá, pessoal? Menos 2E a menos 2T U de T, né? Não precisa nem falar isso, é a função de transferência, a condição inicial é nula, tá? Beleza? Então tá aí a minha resposta impulsional, tá? De posse da minha resposta impulsional, eu posso verificar o seguinte. Letra A, né? Obter resposta para VC de T, mas agora aplicando o degrau unitário, tá? U de T, tá? 1 volt aqui, ó. Aplicando degrau unitário. Então, nesse caso, o meu VC de T vai ser uma saída, né? Y de T vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de x de tal h de t menos tal de tal, né? Então essa aqui é a formuleta da integral da convolução, certo, pessoal? Então VC de t vai ser integral de 0 a t, agora não de menos infinito a mais infinito, 0 a t, porque nesse caso a entrada x de t vai ser u de t, né? E o u de t, pessoal, ele é 1, né? 1. Ele começa com 1 aqui, vai, segue adiante, né? A partir do tempo 0, né? Então, x de t aqui, ó, o degrau unitário, ele vai ser 1 enquanto estiver ligado, né? Enquanto estiver aplicado lá, né? Tendendo ao infinito, tá? Certo? Então, ele começa de 0 e vai até t, né? Qualquer que seja esse t, tá? Então, para aplicar ele aqui em x de t, é só colocar os limites de integração de 0 a t. Então, de 0 a t eu tenho o quê? 1, o degrau unitário, né? De 0 a t, vai estar aqui. Então, não precisa ser 1 u de t. Então, o u de t já está aqui, de 0 a t, né? H de t menos tal. Então, agora fazer H de t menos tal. Substituir esse cara aqui, ó, no H de t menos tal. Então, fica 2E a menos t menos tal. Vou colocar um parêntese aqui. Menos 2E a menos 2t menos tal de tal. Deixa eu colocar um pouco mais distante. Ctrl Z. Aqui, de tal. Então, VC de t vai ser integral de 0 a t de 2E a menos t vezes E a tal, né? De tal. Menos integral de 0 a t de 2E a menos 2t vezes, ficou feio, né? Vezes E a 2 tal de tal. Então já separei essas duas integrais aqui, né? Virou essa e virou essa de cá, tá?
VC de t vai ser, então, 2e a menos t, que vira uma constante, né? Porque eu estou integrando no eixo tal aqui, ó, que multiplica integral de 0 a t de e a tal b tal menos 2e a menos 2t integral de 0 a t de e a 2 tal de tal. Beleza? Então tá fácil de resolver, né? VC de t vai ser 2e a menos t, que multiplica e a tal. Horrível meu tal aqui. O e também, né? É a tal calculado de 0 a t, né? Menos 2e a menos 2t, que multiplica e a 2 tal sobre 2, calculado de 0 a t. Esse 2 multiplicando, esse 2 está dividindo. Eu vou cortar, tá? Cortou, cortou. Então, VC de t vai ser 2e a menos t, que multiplica e a t, né? Substituindo já, menos e a 0, né? Que é 1, tá? Menos e a 2t, que multiplica menos 2t, né? Menos 2t, ó. Que multiplica e a 2t menos e a 0, que é 1, né? Então, VC de t vai ser igual 2e a 0, né? Ó, menos t mais t, menos 2e a menos t, menos e a 0 de novo, menos 2t mais 2t, né? Mais, né? Mais, menos, mais é a menos 2t. Belezinha? Então vai ficar VC de t vai ser 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, né? 1. Menos 2 é a menos... Opa, deixa eu voltar aqui. 2 é a menos t mais 1, né? Eu vou deixar só o é a menos 2t. Tá aí a resposta em volts, né? Então, essa é a expressão da tensão, né, nesse capacitor aqui, ó, tá? No momento que você liga uma fonte aqui com entrada em degrau e deixa ela ligada, tá? Então, enquanto ela estiver ligada, né, ela vai ter essa expressão, ou seja, quanto tempo tendeu ao infinito, nessas duas exponenciais aqui, ó, estão negativa, esse termo tende a 0, esse termo tende a 0 e o VC tende a 1, ou seja, essa tensão tende no infinito a igualar a tensão da própria fonte, o que é bem coerente com o nosso circuito, certo? Então vamos fazer a mesma coisa agora usando o outro, a letra B é o que mesmo? Transformada inversa de Laplace. Então tá fácil, né? Só passar um tracinho aqui. Passar um traço aqui para a gente organizar a tela, tá? Então, cadê a função de transferência desse negócio? A gente vai precisar dela agora de novo, né? A função de transferência está aqui, mas ela numericamente é essa aqui, né? Então, VC de S pelo V de S é igual a...
Deixa eu copiar para lá isso aqui, que é mais fácil para a gente, né? Tudo isso aqui, né? Só não vou copiar a entrada, que agora a entrada vai ser o degrau, né? Então, deixa eu copiar para cá. Tá aqui. Certo? Nesse caso agora, com a entrada em degrau, o V de S vai ser o quê? Se V de T é igual a U de T, o degrau, Vzão, né, maiúsculo de S, vai ser 1 sobre S, né? Lembrando que aquela hora a entrada era somente 1, porque era o impulso unitário, tá? Aqui nesse caso, V de S é 1 sobre S, porque a entrada é o degrau unitário. E aí esse V de S vai passar para cá multiplicando. Então, VC de S vai ser 1 sobre S, que multiplica essa função aqui, né? Vou pegar ela já, vamos dizer assim, com os polos separadinhos, né? Ctrl C, Ctrl V, passar ela para cá, né? Tá? E aí vou fazer uma expansão em fração parcial, mas agora considerando a entrada, né, degrau unitário, tá? Então vai ficar igual a K1 sobre S mais K2 sobre S mais 1 mais K3 sobre S mais 2, né? E aí, ó, deixa eu só chegar um pouquinho para cá para a gente ficar mais centralizado aqui. Então, o VC aliás, estou calculando os K agora, né? K1 vai ser 2, né? Sobre S mais 1 sobre vezes S mais 2, aliás, né? Calculado quando S tende a 0, né? Então isso vai ficar 0, 1, e aqui também 0. 1 vezes 2, 2, né? 2 sobre 2 dá 1, né? O K2 vai ser 2 S K2, né? Então cortou com S mais 1, então S mais 2 com S tendendo a menos 1, né? Então vai ficar 2 menos 1 mais 2, né? Isso aqui vai dar, então, aqui deu mais 1, menos 1, deu menos 1, né? Então, menos 2, né? Certo? E, então, deixa eu conferir aqui direitinho. Menos 1, deu mais 1 vezes menos 1, deu menos 1, 2, menos 1, menos 2, tá? E o K3 é igual a 2 sobre S mais 1, calculado com S tendendo a menos 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2, menos 2, mais 1, né? Então, vai ficar, aqui deu menos 1, vezes menos 2, dá 2, né? 2 sobre 2 dá 1. Então, VC de S vai ser 1 sobre S, menos 2 sobre S mais 1, mais 1 sobre S mais 2, né? Então, convertendo o domínio do tempo, tá? Então, aqui, ó, transformada de Laplace inversa, né? Tá?
a menos 1 aqui. Usando tabela, aqui nesse caso usar a memória, né? Ao invés desse cara é 1. Desse aqui, menos 2 é a menos t, mais é a menos 2t, né? Volts. Então aqui é a expressão no tempo, né, pessoal? Vamos ver se está certo. Se ele tiver certo, ele vai bater com essa daqui, ó, tá? Então tá aqui, ó, essa expressão que a gente chegou para tensão no capacitor para entrada integral, mas a gente usou integral de convolução, comparado com essa expressão do lado de cá, né? Exatamente a mesma, mas a gente chegou nela via transformada inversa de Laplace, né? Então, qual que é o teorema que a gente prova com isso, né? Multiplicação no teorema da convolução, né? Multiplicação no domínio do tempo equivale à convolução no domínio da frequência e vice-versa. Na verdade, a gente fez o inverso, né? Multiplicação no domínio da frequência equivaleu a... De novo. Multiplicação do domínio da frequência equivaleu à convolução do domínio do tempo, tá certo? Beleza? É isso a questão. Fácil, né? Abraço para todo mundo, até a próxima.